para mais uma live aqui, né? Pra quem não me conhece, eu sou Vó Baiana, 7 anos de redes sociais, 37 anos de espiritualidade, gente. Minha gente, o negócio é o seguinte, tá? Minha espiritualidade esse ano trabalhou com muita força. Esse ano a minha espiritualidade chamou a atenção, você tá indo de várias formas pra mim. E me fez chorar essa semana com uma visão que eu tive de uma imagem que estava para cair, que iria cair. E que eu dei o nome da imagem, Nossa Senhora de Fátima. A imagem realmente caiu essa semana. Foi em pouco tempo, em 90 dias. Eu tive uma visão que Minas Gerais e Belo Horizonte viriam uma chuva, a qual nunca vista na história, sabe? Uma chuva muito assim devastadora. Aconteceu a chuva em Minas Gerais. Eu tive uma visão também, né? Onde aí uma revelação de uma lancha, né? Onde eu via uma lancha se chocando, sabe? Eu não sei se era duas lanchas, se ela ia bater em alguma coisa, mas se chocando. E eu via diversas pessoas, infelizmente, um desencarne. Aconteceu também todas essas previsões em curto tempo. Eu tive uma previsão também que eu via um morro, sendo lama, muita lama, e carros sendo jogados, pessoas sendo arrastadas e tudo. A lama aconteceu também em Minas Gerais. Eu tive também uma visão que eu vi uma chuva muito rápida no Brasil acontecendo e que a cidade do brasileiro ficava debaixo d'água. E aconteceu, né? E em várias outras aí, se vendo em tudo. Então, assim, são acertos muito importantes, sabe, pra mim, pra 2026. E como as pessoas às vezes falam, você matou o Lula não sei quantas vezes. Eu nunca matei o Lula. Todas as vezes que eu falei, se dentro do presidente Lula, aconteceu. Eu falei que o Lula se estava com a saúde fragilizada, que iria ser internado, que precisava talvez até passar por uma cirurgia. Ele passou pela cirurgia na cabeça. Para quem não lembra, qualquer coisa a gente pode puxar as informações aí, né? Como que eu posso falar? Na mídia, né? Porque a mídia tem todas essas informações aí, para que vocês possam ver que realmente o que eu falei era verdade. Ok, aconteceu. Eu falei 2 vezes que eu via o avião do Lula caindo. A primeira vez que eu falei, eu fui a única vidente sem sentido no Brasil que falou, sendo nessa época que o avião foi para cair. O avião do Lula ficou rodando 3 horas fora do Brasil e quase caiu. Tá? Nós temos também isso na mídia. Se vocês não estiverem lembrando, se a memória de vocês precisa ser refrescada, nós refrescamos a memória de vocês, tá bom? Então o avião quase caiu, sim. Depois eu falei de novo. Abre ali, por favor, porque eu preciso, senão eu tô com falta de ar. Depois eu falei de novo que eu vi a aeronave caindo, que era para ele ter muito cuidado, tudo. Ele chegou no avião, se eu não me engano, foi em Guarulhos, e o avião dele deu pane e também quase teve, né, BO lá dentro do aeroporto com a aeronave do presidente Lula, tá? Então, assim, todas as vezes que eu falei o que eu falei, aconteceu. A última vez que eu falei que ele não viajasse, sendo que ele ia viajar, se eu não me engano, aí era para outro país e tudo, porque era naquele dia que o avião ia explodir no ar, que ele não fizesse essa viagem. Isso foi 2 horas da madrugada. Às 7 horas da manhã nós tivemos um comunicado que o Lula caiu no banheiro, né? E teve que levar ponto na cabeça e não viajou. Que bênção, você tá entendendo? Porque pra mim isso foi a espiritualidade impedindo. Embora muitas pessoas achem assim, você deseja a morte dos outros? Não, eu não desejo a morte de ninguém. Primeiramente porque eu trabalho com a espiritualidade. Segundo porque tudo que você deseja, a gente é energia, nós somos um universo onde as coisas elas vão voltando para você. Então se eu desejar isso, seja com Lula, seja com cachorro, seja com gato, com jumento, com cavalo, vai voltar para mim, entende? Pega meus anel, por favor, tá lá na negócio de copa. Então vai voltar para mim. Então eu jamais desejaria a morte para ninguém, tá? Falei para vocês também que eu votei no PT e que eu não estou satisfeita com o governo do Lula, você tá entendendo? Por que eu votei no PT? Quero deixar bem claro aqui, porque na época, se não fizeram a minha cabeça, fizeram.
que o Bolsonaro, você tá entendendo, ia acabar com todas as religiões africanas, né? Com todas as religiões de matriz africana. Que fosse Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo, que fosse tudo. Só ficaria as igrejas evangélicas. Eu fiquei bem apavorada e deixei me levar. E acabei dando meu voto e o voto da minha família para o presidente Lula. Tenho vergonha de falar hoje? Tenho, gente. Tenho sim, por quê? Porque o nosso Brasil está um caos, sabe? O Lula não para de viajar. A Janja não para de gastar o nosso dinheiro, né, do nosso Brasil. Vocês sabem disso, porque quem paga todos esses custos, hotel de luxo, hotel caro, somos nós, brasileiros. Então, eu tenho que passar para vocês a minha insatisfação. Eu não posso ser leviana, eu não posso ser falsa, mentirosa com os meus filhos e filhas de fé, mas eu tenho que passar, senão realmente o que de fato eu fiz, você tá entendendo? E que o voto é sigiloso, mas eu votei. Esse ano será diferente, por quê? Porque eu quero um novo governo, porque eu quero que alguém pegue o governo, que alguém mude, porque a gente não pode ver. O que eu foquei? Eu foquei no feminicídio. Por quê? Porque eu achei que o governo Lula expandiu demais o feminicídio, sabe? E ele não está fazendo nada para barrar o feminicídio. Pouco está se lixando, pouco a gente escuta falar e vê aí as vereadoras, as deputadas, as senadoras, todos que são do PT, defendendo as mulheres e defendendo o feminicídio, entende? Então eu não posso aceitar isso, porque se isso fosse diferente, se fosse com o travesti, se fosse com a comunidade LGBT, eu acho que com certeza eles teriam um respaldo maior, você tá entendendo? Porque com nós mulheres não estamos tendo respaldo, gente, sabe? Teve uma mulher, eu estou em Goiânia, teve uma mulher que morreu infelizmente em São Paulo, né? Parece que foi em São Paulo, foi arrastada pelo cara lá. A amiga dela morreu essa semana agora, você tá entendendo? Pelo namorado. Então, assim, gente, o feminicídio aumentou de um jeito de louco, coisa de louco. E o que eu estou falando com vocês é porque pode ser a filha de vocês, pode ser a neta de vocês, então pode ser a mãe de vocês. Então, o feminicídio aumentou. Sabe? E a gente precisa realmente de uma sociedade, a gente precisa de uma política que lute por nós. E eu não tô vendo isso. Então, eu não vou ter meu voto, não vou dar meu voto para o PT. Porque o PT simplesmente, pra mim, me decepcionou. Me decepcionou e acabou. Então, gente, isso pra mim é legal. Quando as pessoas vêm aqui e falam assim, você só fala de política. Eu estou no ano eleitoral. Eu estou em 2026, um ano eleitoral, onde você deveria também falar de política, onde você deveria pensar na política, onde você deveria pensar o que está acontecendo, porque enquanto Minas Gerais está debaixo d'água, lama, pessoas que perderam seus familiares, os seus entes queridos. Teve uma senhora que perdeu 17 pessoas da família dela, 17 pessoas. O Lula está na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, entendeu? A Janja está lá vestindo roupa da Coreia do Sul. Então, assim, eu não posso pegar e ver uma situação dessa no nosso Brasil e ficar simplesmente calada, porque eu sou espiritualista, porque os pastores falam na política, porque os padres falam na política. E por que eu, que sou espiritualista, por que eu, que faço vidência, não posso falar na política? Fala pra mim, Então, eu vou continuar falando sim, sabe? Eu vou continuar trazendo aqui pra vocês sim, eu vou continuar falando da política, eu vou continuar mandando as mensagens. Todas as mensagens que eu mandei para a família Bolsonaro foi para que pudesse ajudar. E para aqueles que vêm encher o saco, que não é Bolsonaro, seja o que for, eu falo do jeito que for e você tem que entender. Se você não quiser entender, você sobe o vídeo e passa para outro, né? Como é que eu posso falar? Insta aí, já que você quer aqui ficar me dando aula de português. Você tá entendendo? Todo mundo sabe muito bem que a minha dicção, ela trava e que eu não consigo falar 13, e eu tenho que ficar aqui sempre me explicando para esse povo que chega por aí. Você tá entendendo? Eu acho isso deselegante, eu acho isso chato, eu acho isso, sabe, assim, sabe? Mas enfim, vamos lá. São pessoas que não evoluíram ainda para ficar vindo aqui corrigir o meu português e a minha fala. Você tá entendendo? Mas tá tudo certo.
Outra coisa, gente, eu vou falar de política e eu vou trazer as informações sim. Quando eu trouxe da família Bolsonaro, simplesmente foi sempre alerta. A família poderia entrar em discórdia, que estavam fazendo magia, que estavam fazendo, você tá entendendo, né, tramando contra eles, que eu via o Flávio levando um tiro, né, falei com vocês para ele tomar cuidado, eu ainda vejo, né, então assim, sempre são alertas, sempre são avisos para que vocês aí, você tá entendendo, bolsonaristas, vocês da esquerda possam, da direita, possam tomar cuidado, tá? Todas as vezes que eu vim aqui trouxe alerta do Lula, também foi para que tomasse cuidado, né? Em momento eu vim aqui para poder falar que o Lula ia morrer e tudo. As pessoas interpretam da forma que elas querem. Como eu também trouxe aqui um sonho da Virgínia, e eu tinha que trazer o sonho. Porque se o avião da Virgínia caísse e eu não contasse o meu sonho, eu ia me sentir culpada, entende? Eu trouxe o sonho sim. Eu falei, eu sonhei que o avião da Virgínia estava caindo. E nesse sonho me mostrava a data que caiu o avião dela. E nessa data eu pedi para que Virgínia não viajasse. Eu jamais falei que eu vi o avião da Virgínia caindo e que ela ia morrer. Não, eu não falei isso. Eu falei, eu sonhei. Eu tive um sonho e aí, você tá entendendo? A mãe da Virgínia, eu não via ninguém. Eu só via o menininho vivo no sonho. E a data aparecia no sonho. E pedi que se Virgínia pudesse me ouvir, não viajasse. Ela me ouviu, porque ela não viajou na data. Tá? Então assim, não coloquem palavras na minha boca quando eu venho aqui defender famosos, porque eu defendo famosos e defendo pessoas. Não é de hoje que eu vejo videntes falando que a Ana Castela vai morrer. Não é de hoje, não é de hoje. Eu tive uma previsão com a Ana Castela muito antes dessas videntes aí, do avião dela. Eu falava, olha, eu tô vendo o avião da Ana Castela tendo um pane, mas ele não vai cair, ela tem que tomar cuidado. O avião teve um pane lá no Paraná, quando ela estava voltando, não sei se era de São Paulo para Londrina, enfim, ela ficou desesperada. Ela desceu chorando do avião, tá? Mas o avião não caiu. Ou seja, previsão acertada. Mas em momento algum eu vim aqui trazer notícia que eu vi a Ana Castela morta, que eu vi ela morrendo, que o avião ia cair. Não, não. Eu acho que é por isso, gente, que o respeito com a avó baiana é imenso, você tá entendendo? Porque o que essas pessoas levam a espiritualidade para like, o que essas pessoas levam a espiritualidade, para que eles possam se aparecer na mídia, para que possa rodar, para que rádio, para que veículos de comunicação coloquem eles, porque eles querem mídia, eles querem isso, vocês não vêem a avó baiana fazendo isso. Entende? Eu trago aqui para vocês verdade, eu trago aqui um compromisso com a espiritualidade. E aí eu achei chocante quando eu vi uma vidente falando que ela não dava muito tempo para Ana Castela, que a Ana Castela tinha pouquíssimo tempo de vida, que só via a Ana Castela vivendo até os 19 anos. Tem esses vídeos por aí, gente. Se vocês não quiserem que eu pegue, fique à vontade, né? Porque senão a gente mostra a cobra, mata a cobra e mostra o pau, né? Ou como é que é? Mostra o pau e mata a cobra? Não sei como é que é, né? Tem um ditado que fala assim. Então o que que acontece? Eu peguei e achei um absurdo. Na época o pessoal também, a mãe da Ana Castela achou um absurdo. Também teve a época que falaram da Mariana Rios. Ela estava em viagem, falaram que ela ia se dando acidentar, que ela ia morrer, não sei o que. A Mariana Rios achou também um absurdo. Ou seja, gente, eu nunca trouxe se dando mensagens assim, pesadas, dessa forma, desse cunho, você tá entendendo, ridículo. E aí essa semana eu vejo outro vidente falando que a Ana Castela tem que tomar cuidado com o fã, porque senão pode acontecer igual aconteceu com Da Leste, com John Leno e não sei o que. O que aconteceu com eles? Eles morreram. Nessa previsão que eu vi, na previsão, gente, tá assim, ó, deixa eu ver se eu tá aqui nesse celular. Na previsão tá assim, Ana Castela vai morrer, a chamada da previsão. Ana Castela vai morrer igual o MC Da Leste, não tá nesse celular, tá nesse que eu tô fazendo live, mas eu posso colocar lá nos meus stories. Então o que que acontece? Tá lá a chamada. Ana Castela vai morrer igual o MC Da Leste. Essa é a chamada que colocaram para poder, né, engajar, para poder dar visualizações, para poder dar like. Eu não concordo com isso? Não concordo. Achei aterrorizante, entendeu? Ana Castela tem família, Ana Castela tem pai, tem vô, tem vó, então eu achei aterrorizante. E eu vim falar que, parem com isso, minha gente. Parem com isso porque tá feio.
Pare com isso, porque a vidência de vocês já está passando do cúmulo do ridículo. Pare de matar as pessoas, pare de separar as pessoas, né? Aí as pessoas vêm, mas você falou da Viviane Araújo. O que eu falei da Viviane Araújo? Falei que ela tomasse cuidado. Por quê? Porque ela se envolveu num papel, numa novela com Belo. Ela trouxe o passado dela de volta para o presente. Onde ela tem um marido maravilhoso, um filho maravilhoso, uma família maravilhosa. E que a espiritualidade estava alertando porque o marido dela podia vir impedir a separação sim, dentro de 90 dias. Então que ela tomasse muito cuidado. Foi isso que eu falei. Vocês não me veem falando, olha, fulano vai se separar, fulano vai perguntar. Gente, tem uma mulher aí que ela fala em separação, todo mundo separa, menos ela e o marido dela. Sabe? E a espiritualidade está falando, vó, age, abre a boca, eu vou abrir minha boca. Porque não tem lógica a gente ver tanta coisa horrível dessa forma e a gente tem que ficar calado. A gente vê nas pessoas matando fulano, matando ciclano, pai, tá, calma aí. A espiritualidade é para alertar. A espiritualidade não é para preocupar as pessoas, não é para deixar as pessoas loucas da cabeça, birutes tantando, sabe? Então, o que eu posso falar com vocês é que vocês simplesmente, você tá entendendo? Entenda a minha fala, entenda simplesmente o que eu trago aqui e não coloque palavras na minha boca. Porque todas as palavras que colocarem na minha boca, eu vou rebater. Vou rebater por quê? Porque simplesmente quando eu trago um sonho, eu trago um sonho. E a partir de agora eu não vou falar nome de seu ninguém mais. Eu só vou falar, olha gente, dentro de Maystyle a Maystyle, eu vejo, você tá entendendo que a gente vai perder tantos famosos, eu vejo que a gente vai perder famosos do ramo artístico assim. Por quê? Porque eu fiquei muito chocada com a Ana Castelo, tá? Eu fiquei chocada com a Elisa Samúdio, da pessoa falar que tem um aparelho, que se a polícia quisesse me levar até lá, que a pessoa acha a Elisa Samúdio. Cara, se vocês souberem a dor da mãe da Elisa Samúdio, se vocês souberem a dor do filho da Elisa Samúdio, vocês não fazeriam uma palhaçada dessa. Sabe, o Congresso vai ter que começar a colocar uma lei para esses videntes, porque eu que peço uma lei para esses videntes, para calar a boca desses videntes, porque isso não é evidência. Isso não é evidência. Você tá entendendo? Vocês simplesmente estão acabando com a espiritualidade porque vocês não têm espiritualidade. Isso não é a verdade. E você tá entendendo? Vou começar a abrir a boca. 2026 eu não vou mais ficar calada. Sabe? 2026 eu não vou me calar pra tanta mentira, pra tanta enganação, pra tanto terrorismo. Não tem lógica. Vocês ainda dão crédito pra essas pessoas, ainda dá dinheiro de vocês pra essas pessoas. Como assim? A vida dessas pessoas está de cabeça para baixo. Eu vejo vidente aí dizendo que fala que ia morrer, que tinha não sei quanto tempo de vida. Eu vejo vidente aí que fala que tinha um trem na cabeça, que ia morrer, e tá vivo até hoje. Isso para comover os trouxas, para poder, os trouxas dar dinheiro, dar carro, dar isso, dar aquilo. Eu vejo vidente aí dizendo que a vida tá toda errada, que a vida tá num âmbito de prostituição só. Vocês acham que a espiritualidade está batendo ali? Sabe, não. Então assim, gente, não dá pra vó ver tanta barbárie, tanta coisa dos artistas, de pessoas que eu gosto, de pessoas assim. A mesma pessoa que falou que a Ana Castelo ia, né, por causa aí do MC da Leste, tudo falou que a Ana Castelo era lésbica. Ou seja, eu gosto muito da Ana Castelo, gosta muito, tá tentando queimar o filme da menina, gosto muito da Ana Castelo, mas falou que era lésbica. Tem esse vídeo aí rodando por aí. Falou que a Ana Castelo era lésbica, não é? Então assim, poxa, calma aí gente, bora! Vocês têm que saber se vocês gostam realmente dos artistas ou não. Porque essa falsidade de vocês não dá mais. É isso que eu tenho pra poder falar nessa live, mas eu vou pra segunda live.